Olá, meu nome é Grazi, sou professora de língua portuguesa e hoje vou dar aula de texto para você. Então, quando a gente vai falar de texto, muitas vezes os alunos falam assim, pô, eu erro as questões de texto quase todas, professoras, pode me dar uma dica? Não existe uma dica assim tão eficaz, existe a forma de você aprender a fazer prova, né? Você tem que entender o que a questão quer de vocês. Entender que você tem de avaliar a informação do texto, tem de saber o que é compreender, o que é interpretar e, mais ainda, tem de saber ler comando de questão, saber o que eles querem de resposta. Então, hoje eu posso dizer que praticamente as questões de interpretação de texto, elas versam em torno de alguns raciocínios básicos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Quando a gente fala de interpretar, então, hoje nós temos quatro tipos de questões sobre a questão da interpretação. Primeiro, há uma questão que gera em torno de conhecer o tipo de texto, né? Aquela questão que pergunta se o texto é narrativo, se o texto é descritivo, se o texto é dissertativo, e assim vai, né? Que é a questão da tipologia textual. Existe a questão também que você precisa aprender o que são pressupostos e subentendidos de texto, que são as questões que lidam com a análise de texto, com a interpretação, com a compreensão. Conhecer os tipos de linguagem, saber que existe a linguagem denotativa, a linguagem formal, a linguagem conotativa e a linguagem verbal, não verbal. Também entender como é que se interpreta a linguagem de charge, né, que charge tem caído muito em prova. E o último tipo de questão é reconhecer os processos de reescritura textual, né, que a reescritura é uma questão marcada hoje também em prova. Quase todo tipo de prova você encontra. O texto, parte do texto pode ser reescrito. Saber como é que vocês vão atacar essa informação, né? Saber avaliar uma questão de reescritura, tudo bem? Então, dentro das nossas aulas, nós vamos andar de A até D, né? Saber os principais pontos de interpretação de texto. E aí, talvez, você possa voltar e falar, olha, professora, eu acho que mudou um pouquinho a minha forma de interpretar o texto, eu consigo acertar as questões. Porque, na verdade, como eu sempre falo em sala, não adianta só saber português, que português a gente estudou a vida inteira, né? E a gente sempre tem dificuldade. Você tem de saber conhecer o raciocínio da banca. Infelizmente, eu como professora de português vou ter de falar para vocês que vocês têm de aprender português para concurso. Isso é ruim, porque o português deveria ser para a vida, né? Não para concurso. Mas você tem que entender ainda que eu vou falar outra coisa que mais especifica. Você tem que aprender português para a banca. Cada banca tem uma forma de questionar. Cada banca tem uma forma de colocar a parte de interpretação de texto. E por mais que a gente bata de frente, a gente não vai vencer isso, né? Então, você vai ter de realmente aprender a lidar com as questões de prova, certo? Então, vamos lá. Para a gente começar aqui a nossa longa batalha em relação, são vários vídeos que vocês vão ficar me ouvindo aí em relação à parte de interpretação. Se você não desanimar no decorrer do seu estudo, você vai conseguir ter uma lógica de interpretação, eu acho, né? Vamos lá? Então, olha aqui, dentro da informação, no final das contas, né, no final, depois que você terminar de assistir todas as aulas, eu quero que você seja capaz de responder essas perguntas aqui para mim, né? Então, qual texto irei ler? Aí você vai saber quais os tipos de texto nós temos. O que observar na leitura? Quantas leituras devo fazer? E como saber se o meu raciocínio está coerente? Então, essas aqui seriam as perguntas que norteariam toda a análise de interpretação, né? Tem de ler um texto com atenção, tem de saber que tipo de texto vocês estão lendo, tá? Então, essas seriam as informações iniciais. Então, para a gente começar, a gente vai aprender qual o tipo de texto, né, que a gente lê, geralmente em prova. E aí, para você, antes de a gente entrar nessa análise, vou fazer uma informaçãozinha aqui para vocês entenderem. Edital de qualquer concurso público, seja ESAF, seja FCC, CESP, IADES, Funiversa, qualquer concurso, né, qualquer edital, a primeira informação da parte de língua portuguesa vai estar escrita assim, interpretação e compreensão de texto. Então, isso é impossível vocês não encontrar nas provas que cobram língua portuguesa, certo? E aí, eu faço a primeira pergunta para vocês nesta aula. Interpretação e compreensão de texto são sinônimas? Como assim, professor? O que é um sinônimo? Sinônimos são palavras que são empregadas no mesmo campo de sentido. Não são palavras de mesmo valor, literalmente eu posso dizer que elas têm o mesmo valor semântico.
eu não posso afirmar que elas são iguais, né? Porque cada uma tem sua carga semântica, mas elas são palavras que podem ser intercambiadas em seus contextos, sem que isso gere uma alteração de sentido. E aí, se eu colocar interpretação para vocês e compreensão, ela uma substitui a outra? Não, de jeito nenhum. Então, a primeira resposta, né, que vocês vão colocar aí no seu caderno ou no seu material é não. Certo? Não são sinônimos. Como assim, professora? Você está fumando maconha uma hora dessa? Falar que eu sempre aprendi minha vida inteira que interpretar e compreender a mesma coisa. Se elas fossem a mesma coisa, por que estaria escrito no seu edital? Interpretação e compreensão estaria escrito uma só, né? Então, já que elas são sinônimos, mas elas não são, tá? Como assim? Vamos lá, então, a análise dessas duas palavras aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, esse E, no lugar desse E, eu vou pedir você para colocar diferente, né? Então, não são iguais. E aí, vamos saber, então, por que que elas não são iguais. Aí, eu coloquei um quadrinho aqui para vocês, olha. Vamos à análise. Compreender versus interpretar. Já sei que elas não são iguais, então, o que que seria, então, num primeiro momento? No primeiro momento, esse nome compreender, que é compreensão, é uma informação que está no texto. Está no texto. E a interpretação, e está errada a digitação, interpretar não, é interpretar, depois vocês corrijam aí, tá? A interpretação é uma informação que não está no texto. Então, essa aqui não está no texto, e essa aqui é uma informação que está no texto. Como é que eu vou saber se eles me levam a compreender? Vai cobrar de vocês, segundo o autor do texto. Segundo o autor do texto, essa informação é uma questão de compreensão ou uma questão de interpretação? Esse comando leva você à compreensão, ou seja, segundo o autor do texto, é uma informação que você vai buscar no texto, né? Você não vai entender, você vai literalmente buscar no texto. Você não vai precisar compreender, interpretar as ideias daquele texto. Você vai apenas entender a informação escrita, né? Então, você não precisa ir lá e buscar o que está nas entrelinhas. Você só vai lá e está. Está ou não no texto? Não. Então, marque errado. Ah, eu posso entender o campo da interpretação, tá? O campo da interpretação não entra no campo da compreensão, por isso que elas são diferentes. Então, quando eu coloco interpretar, você leva em consideração sempre o raciocínio. Eu posso entender. E o campo da compreensão, você sempre leva em consideração, eu posso provar. Então, se uma eu posso entender e outra eu posso provar, por isso que elas são diferentes, entenderam a análise inicial? E aí, como que eu vou saber, professora, se o comando da questão vai te levar a dizer se eu estou pedindo para compreender ou se eu estou pedindo para interpretar? Se você encontrar comandos do tipo, segundo o texto, o autor do texto afirma, no texto, há questões que falam assim, no texto há. O texto traz a ideia de. Então, essa informação, essas ideias aqui, esses raciocínios aí, vocês vão fazendo essa tabelinha e vocês mesmos podem ir completando com as provas que vocês forem fazendo com aquelas informações. Ó, marque a alternativa correta em relação ao texto, entraria no campo da compreensão. As ideias do texto permitem afirmar, marque a alternativa correta. Aí você vai levar em consideração que isso é campo da compreensão. Já vou dar um exemplo, né, já uma prática, e vocês vão observar como é que se analisa esse texto. Então, nessa informação, quando eu falo compreender, para você avaliar, você tem que literalmente observar, conforme o autor do texto. Essa informação, busca-se uma informação no texto. Agora, o campo da inferição, o campo da interpretação é o campo de inferir, né? Então, é aquele campo que você, dentro do texto, não vai provar. Você não vai achar claramente essa informação no texto, mas você pode entender. É uma informação que ela não está no texto, escrita da forma como eles colocaram no item, mas você pode
e entender. Que eu acho que é a melhor forma de você pensar assim, ó, eu posso entender isso aqui? Se eu posso entender isso aqui, eu não estou pedindo, eu posso provar isso aqui? Não, se eu posso provar, é o campo da compreensão. É apenas para você levar em consideração, eu posso compreender, aliás, eu posso entender essa informação? Se eu posso entender essa informação, eu posso dizer, infere-se, depreende-se, deduz-se do texto, é possível concluir a partir do texto, a intenção do autor ao usar tal palavra. Então, essas informações, deduz, depreende-se, concluir, intenção de autor, essas informações todas levam ao campo de eu posso entender, que seria o campo da interpretação. É uma informação que está fora do texto, certo? Então, quando a gente vai avaliar uma questão, então, como eu já mostrei para vocês que essas duas palavrinhas e o porquê de elas não serem sinônimos, então, quando vocês forem interpretar o texto, vocês vão levar em consideração a seguinte frase. Eu vou colocar uma frase aqui, que já, para vocês avaliarem, aqui em relação à compreensão e interpretação. Mas vocês vão se lembrar de tudo que eu falei. Interpretar é uma coisa, compreender é outra. Suponhamos que eu colocasse o seguinte exemplo para vocês. Grazi está cabisbaixa. Pronto. É uma frase. Grazi está cabisbaixa. O que está no texto? Grazi está cabisbaixa. Esse é o meu texto, né? Então, eu preciso interpretar este texto. Agora, você vai levar em consideração, então, o campo da interpretação e da compreensão. Se eu falasse assim para vocês, ó, infere-se do texto. E se eu colocasse, afirma, se colocar segundo o texto. Segundo o texto. Então, infere-se do texto segundo o texto. Aí eu vou colocar a mesma informação, né? A informação que eu colocar para uma, coloco aqui. E vocês vão julgar em relação ao que vocês perceberam sobre interpretar e compreender. Infere-se do texto. Se eu colocasse Grazi está triste. Eu vou colocar embaixo também. Grazi está triste. Aí você vai levar em consideração aquela informação que eu mostrei para vocês. Infere-se do texto seria o campo da interpretação, porque é uma informação que não está no texto. E segundo seria o campo da compreensão. O campo da compreensão é uma informação que está no texto. Então, está no texto, não está no texto. Grazi está cabisbaixa. Infere-se do texto, Grazi está triste? É o campo da interpretação? Sim. Então, significa, eu posso entender? Sim, eu posso entender, mas eu não posso provar isso. Ó. Segundo o texto, essa questão já está errada. Por que segundo o texto ela está errada? Porque segundo o texto, isso aqui não está no texto. Mas eu posso entender. Não é o campo da compreensão, é o campo da interpretação. Tá? Então, você tem de levar em consideração a seguinte informação, se está ou não no texto. Se você encontrar no texto expresso, com as mesmas palavras, ou com a informação que você consiga recuperar, eu digo que isso é o campo da compreensão, que existem até algumas bancas que trabalham esse nome compreensão com o nome intelecção de texto. É a mesma coisa, tá? Intelecção de texto é a mesma coisa de compreensão. Então, para vocês avaliarem, acho que esse exemplo vai ficar para vocês. Sempre fala assim, mas como é que eu posso avaliar a situação? Existe um vídeo que circula na internet, com certeza quando eu começar a contar a história dele, vocês vão se lembrar e muitos já devem ter assistido. Nesse vídeo, um vídeo não foi feito no Brasil, aí um cara está passando por uma praia, e aí ele encontra uma moça e fala assim, ei, você quer sair, você quer almoçar comigo? E aí ela fala assim, responde para ele, né, não dá muita bola para ele, e fala assim, não, eu não saio com estranhos. Aí ele continua atrás da moça e fala assim, ei, você não sairia comigo?
vamos tomar um café ali no bar da esquina. E a moça olha para ele e fala, eu não saio com estranho. Aí continua, mais uma vez ele insiste, tem certeza? Você não vai me dar chance? Você não vai sair comigo? E aí ela, moça, é difícil? Eu não saio com estranhos. E aí ele falou, então tá, tudo bem. E saiu. E aí quando ele saiu, ele foi, tirou do bolso a chave do carro, e aí ligou o alarme, né? Desligou o alarme do carro e ele, quando a moça olhou para o lado e viu que ele entrou dentro de uma Lamborghini. E aí ela voltou e falou assim, eu acho que tem um bar ali na esquina, a gente pode tentar, a gente pode almoçar, pode tomar um café. Aí ele respondeu, eu não saio com interesseiras. Pronto, entenderam a situação? Então vamos lá. Agora eu quero que desse vídeo você leve em consideração o campo da compreensão e o campo da interpretação. Quando ele fala, eu não saio com interesseiras, essa informação, ele recupera do texto ou ele pode entender? Ele recupera do texto, ele não pode entender. Porque quando ela percebe aquela situação concreta, eu não saio com estranhos, ela não deu nenhuma bola para o rapaz. E aí viu que o rapaz tinha aí até então ela não queria sair com ele. Aí depois que ela viu que ela viu o dado concreto, ele tem uma Lamborghini, então ele é um bom partido para se casar, não é isso que ela pensou? Só pode, né, por ela ter mudado de raciocínio tão rápido. Então quer dizer que quem tem dinheiro é um bom partido para se casar? Não, depende da mente, né? Então não é bem assim, olha, ela pegou, com certeza, o raciocínio que ele teve foi interpretativo, porque a interpretação que ele teve, que a partir do momento, em nenhum momento ela quis sair com ele. Mas quando ela viu o dado concreto, é o campo da compreensão, que é o carro, o Lamborghini. Então, segundo o texto, a informação, ela mudou de ideia depois de ter visto o carro? Sim ou não? Não é um campo de segundo o texto. Segundo o texto, é o campo da informação concreta. Ela só mudou de ideia, quando eu falo, ela só mudou o que está na mente dela, eu não sei. Mas eu posso afirmar que, conforme as ideias veiculadas no texto, ela é interesseira? Dá para perceber claramente que existe uma situação concreta, mas não é uma situação concreta que eu possa provar que ela é interesseira. Eu posso entender, certo? Então seria o campo da interpretação, porque ela interpreta, olha, ele tem uma Lamborghini, é melhor eu sair com ele, pode ser que eu me dê bem, pode ser, mas eu não sei entrar na mente dessa personagem e saber se esse é o raciocínio concreto dela. Mas pelo dado concreto, Lamborghini e a mudança de posicionamento, eu posso entender ou posso provar? Eu posso entender, porque eu não posso provar porque ela mudou tão repentinamente ela mudou devido ao dado concreto, que é o carro. Mas o que realmente a intenção dela é uma informação que é o campo da interpretação. Então, quando ele fala, eu não saio com interesseiras, aí eu digo que é o campo de segundo texto. Ele percebe-se que ela é interesseira. Então, por quê? Porque depois que ele estava dentro da situação, ele pôde provar que ela só mudou de ideia, ele pôde provar que ela só mudou de ideia depois que viu o carro. Então, nesse carro, compreende-se, né? Pode-se afirmar que ela é interesseira para ele. Agora, quando a visão do que ela tem, por que ela mudou de ideia, é um campo de eu posso entender que ela mudou de ideia porque ela é interesseira. Então, não é eu posso provar, eu posso entender. E aí a gente acaba criando várias historinhas, né, em relação a esses campos da interpretação e da compreensão. Mas para uma análise inicial, acho que deu para vocês avaliarem uma relação de lógica, né, de que interpretação e compreensão não são sinônimos. Agora a gente vai para uma questão mais plausível, né, uma questão de prova. E aí vou mostrar para vocês uma questão, essa questão estava na prova da Câmara dos Deputados para consultor legislativo. Foi em 2014, né, foi agora em 2014. E uma questão bem simples, né? Vou colocar um trechinho do texto aqui e vocês vão observar. Mas você não pode perder a informação, compreensão e interpretação. E o comando da questão, certo? Então, olha, estava assim, ó, o trecho da prova.
Olha, esse trechinho aqui, dá para vocês avaliarem o que eu quero aqui. Então, as tentativas que levaram Dom João II a dissimular o imenso poderio que dispunha, aí o texto é do Chico Buarque de Holanda, é cheio de quebras, mas aí quando começa assim, as tentativas que levaram Dom João II a dissimular o imenso poderio que dispunha, e é bom lembrá-lo de que não é regateado pela Constituição, diziam. É porque aqui ele colocou uma intercalação. As tentativas que levaram Dom João a dissimular o imenso poderio que dispunha, diziam. Então aqui, ó, as tentativas, aí dentro ele resolveu quebrar essa frase para falar, e é bom lembrá-lo de que não é regateado pela Constituição. Aí, nesse contexto aqui, vem uma pergunta assim, ó. Segundo o texto, Dom João Olha, essa informação eu vou deixar para a gente trabalhar no próximo vídeo, até porque a gente já está com um período mais extenso, né? Não dá para eu quebrar a informação. Então, eu vou deixar aqui para a gente pegar no próximo vídeo, tá bom? Então, eu aguardo vocês daqui a pouco.